E depois que saiu essa notícia, tem muita gente me perguntando: Flazoeiro, o Flamengo desistiu de tentar contratar Danilo do Botafogo para contratar Richard Rios do Benfica? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Léo Ortiz, o jogador que durante o jogo de ontem foi substituído, foi direto para o hospital e teve lesão constatada. Vou falar da programação do Flamengo durante a Copa do Mundo. Viagem para Portugal está confirmada. Vou falar também do técnico Jorge Jesus, que encontrou com parte do elenco de 2019 ontem depois do jogo e viralizou nas redes sociais. Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o like. Vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando do jogo de ontem. Uma vitória importantíssima do Flamengo, principalmente porque pela solução que o Leonardo Jardim conseguiu encontrar no jogo. Eu costumo dizer o seguinte: o técnico, ou o bom técnico, ele é visto justamente assim, nessas adversidades, nesses jogos difíceis, que ele encontra uma solução, que ele acha ali uma solução, que ele acha um jeito de resolver um problema. Ontem o Flamengo tinha um problema, 10 desfalques, não tinha o Arrascaeta, não tinha o Jorginho, não tinha o Varela, não tinha o Léo Pereira, muitos jogadores importantes, jogadores titulares não estavam à disposição, e ele conseguiu mexer ali principalmente no posicionamento do Lino, que entrou muito bem ontem jogando na posição que jogou muito bem. Eu acho que ontem foi uma das melhores partidas do Lino com a camisa do Flamengo, e aí o Flamengo conseguiu vencer o jogo, conseguiu esses 3 pontos e agora está com 34 pontos. O Palmeiras é o líder, tem 38, mas o Palmeiras joga hoje às 16 horas contra a Chapecoense, e aí a gente vai saber, né, se o Palmeiras vai ganhar da Chapecoense para poder voltar a distância lá para aqueles 7 pontos. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, então ainda que a distância fique em 7 pontos, se o Flamengo ganhar esse jogo a menos, a distância reduz para 4 pontos, e aí, meu amigo, você tem toda uma segunda fase aí, você tem 20 jogos pela frente, aí o Flamengo 21 no caso, 21 jogos pela frente para poder tirar essa diferença e, é claro, ainda conseguir ser campeão brasileiro. Falar de Léo Ortiz, porque ainda durante o jogo ontem, o Léo Ortiz ele foi substituído, ele bota a mão na coxa, sente a coxa e sai logo do jogo. E foi direto para o hospital passar por exames médicos. E os exames, segundo uma nota solta aí pelo Flamengo, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa. Estima-se algo entre 7 e 8 dias de recuperação. O jogador ontem mesmo já começou a tratar, fazendo ali fisioterapia, sob os cuidados e o comando do departamento médico. Tomara que o Léo Ortiz fique bem e tenha aí condições, né, de, quando o Flamengo for se reapresentar 0 bala e 100%. Por falar em reapresentação, o Flamengo ontem também soltou uma nota trazendo todo o cronograma de apresentação e do que vai ser feito, né, durante todos esses dias. O Flamengo disse que todo mundo saiu de folga ontem, depois do jogo, se reapresenta no CT Jorge Elal no dia 19 de junho, no dia 28 de junho vai viajar para Portugal, vai treinar em Portugal do dia 29 de julho até o dia 12 de julho, e aí vai disputar 3 partidas por lá. Essas partidas ainda não têm os adversários definidos, mas a informação é que 3 partidas serão disputadas em solo português enquanto o Flamengo estiver por lá. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti ontem deu uma entrevista e garantiu que pelo menos 2 jogadores do Flamengo serão titulares hoje no jogo contra o Panamá, o Léo Pereira e o Alexandro. Ele foi perguntado, né, se ele poderia falar
qual era o time que iria a campo. Ele disse que poderia falar e ele disse, olha, Léo Pereira e Alexandro serão titular, além deles também o Wesley, que é cria do Flamengo, e o Vinícius Júnior, cria do Mengão, também será titular no jogo de hoje contra o Panamá, 6h30 da noite no Maracanã. Por falar em seleção brasileira, sobre o técnico Jorge Jesus, que viralizou ontem logo após a partida entre Flamengo e Curitiba, ele foi se encontrar, com alguns jogadores da geração de 2019. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, o Bruno Henrique, o Vitinho. Os jogadores estavam ali junto com o Mister naquela resenha e o Mister falando, olha, esse foi o melhor time que eu já treinei, aqui foi o melhor lugar que eu trabalhei. É claro que, obviamente, se o Mister faz uma declaração dessa, ele dá uma declaração dessa, todo mundo vai junto e deu uma sensação assim de saudade, mas também uma sensação de que, olha, nós éramos felizes em 2019 e nós sabíamos que estava sendo feliz. A gente sabia que a gente estava vivendo um momento mágico, e aí o Mister ontem aparece no Brasil e já encontra com todo mundo. O Bruno Henrique saiu do jogo, foi com a roupa do jogo lá para encontrar com o Mister e todo mundo ali confraternizando, eles fazendo vídeo, foi muito legal. Saindo do Mister, deixa eu falar agora sobre o zagueiro da Mata, ele que joga nas categorias de base do Flamengo, recebeu uma sondagem do Como da Itália, Como de Fábregas, né? A informação que a gente trouxe aqui com exclusividade no nosso perfil através do Rian Moreira é que o Como quer a contratação do zagueiro, fez uma sondagem do Flamengo, ele está no seu último ano na categoria de base, e daí o Flamengo tem que decidir se vai dar oportunidade para o garoto no time de cima, se não for ter oportunidade no time de cima, talvez liberar o garoto aí para ir para alguma outra equipe, e agora aparece o Como de Fábregas, interessados, na contratação do jogador. Vamos ver se isso aqui vai virar negócio e se vai dar certo ou não. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Richard Rios, porque aqui é uma outra coisa que tem muita gente me perguntado. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Flamengo tem o plano A. O plano A é o Danilo. O Flamengo quer a contratação do Danilo. Só que a contratação do Danilo, ela tem, assim, muitos fatores. Primeiro fator, desejo do jogador, a vontade do jogador. Ainda não se sabe se o Danilo vai ou não querer vir jogar no Flamengo. A gente ainda não tem aquela certeza que ele vai ou não. Eu vou jogar, eu quero ir jogar, eu pretendo ir jogar no Flamengo. A gente não tem isso ainda, O que a gente tem é o Flamengo muito interessado, o Palmeiras muito interessado e o jogador querendo ir jogar no futebol europeu. Isso é o que a gente tem hoje em mãos para poder falar. Só que o Flamengo já tinha planejado a não ficar na mão de ninguém. Tipo, vai fazer uma proposta, se o jogador não quiser, muito obrigado, tchau e bênção, segue a sua vida que a gente vai seguir a nossa, e o Flamengo vai atrás de outros no mercado. E saiu essa semana uma informação que o Richard Rios, que fez categoria de base no Flamengo, que saiu do Flamengo praticamente de graça para o Guarani e que depois foi vendido para o Palmeiras e depois foi para o Benfica, estaria interessando aí, o Flamengo estaria interessado em contratar o jogador. O jogador que está avaliado em 25 milhões de euros. Ele é até mais barato do que o Danilo. E a informação é que, assim, o Flamengo evita falar sobre a possibilidade de contratar o Richard Rios. Lá pelo lado do Benfica, o Benfica não descarta a possibilidade de uma negociação. Lá pelo lado do Benfica, o Benfica não descarta negociar, vender o jogador, desde que a proposta atenda aí à expectativa do clube português. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. De fato, o Flamengo vai atrás de um volante nesta janela de transferência. Ontem,
O técnico Leonardo Jardim, inclusive, cobrou a diretoria na coletiva de imprensa. Ele disse que o Flamengo precisa de jogadores com vigor físico, precisa de jogadores que vão atender às expectativas agora para esse segundo semestre, já que a batida de jogos vai ser uma batida de jogo assim muito intensa. Vamos ver aí se o Flamengo vai ou não conseguir a contratação de Richard Rios, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. É isso aí, galera, e finalmente, né, o Flamengo venceu o Curitiba por 3-0 no Maracanã e com a presença do Jorge Jesus. Cara, como é bom ver essa imagem, né? O Jorge Jesus todo empolgado com os jogadores que fizeram história aí. E ele falou, né, pessoal? Ele falou que esse foi o melhor time que ele treinou na vida. Jorge Jesus. Que bom seria, né, pessoal, se o Jorge Jesus integrasse aí a comissão do Mengão. Deixa seu comentário aí, o que você achou dessa partida, o Mengão diminuindo aí a distância, né, pro Palmeiras e com a presença do Jorge Jesus no Maracanã. Seja bem-vindo, Jorge Jesus, a gente quer você no Mengão. Comenta aí o que você acha disso.